pode conquistar. Basta você querer, aqui é o seu lugar, só depende de você. Unifatesc, Centro Universitário. Unifatesc, fazendo o seu futuro. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos, amigos, amigas. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados do final de semana, do pós-jogo. Já falamos do resultado do Fortaleza diante do Cruzeiro, derrota por 1-0, mais uma vez o Fortaleza não conseguiu o que pretende. E ontem, para fechar a rodada para os nossos representantes, o Ceará perdeu para a equipe do Botafogo em pleno estádio Castelão por 2-0. Futebol, esporte de um modo geral, fascinante. Muitas pessoas gostam, acompanham, admiram. E ainda bem que existem os eventos esportivos para divertir um pouco, né? Tirando, claro, o mal, o que é ruim do meio. Mas, voltando ao jogo da equipe do Ceará contra o Botafogo, faltou um pouco de criatividade para a equipe do Ceará, principalmente. Aquela inteligência, o talento que é nato e adquiridos durante a trajetória de qualquer equipe para inovar em campo, né? Para inventar alguma coisa. E isso não aconteceu ontem à tarde no estádio Castelão. O Ceará não teve capacidade, e é claro que isso é notório, né? Nas partidas que vêm acontecendo. Inicialmente eu até fico um tanto quanto apreensivo, imagino a preocupação dos torcedores, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, até porque o Ceará tem 35 pontos, mas os próximos jogos são difíceis, como todos os jogos são difíceis do Campeonato Brasileiro. A trajetória não é fácil. E observando bem os adversários, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, é uma tarefa árdua. E o que eu espero, na verdade, aqui é que nós tenhamos ao menos um representante, pelo menos um, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O Fortaleza está na iminência de ser rebaixado. Ainda não está rebaixado, mas a sua caminhada é muito difícil, é íngreme o terreno percorrido pela equipe do Fortaleza. Um verdadeiro labirinto. Já a equipe do Ceará tem esses 35 pontos, mas não tem nenhuma garantia que vai permanecer. Tá menos complicado para o Ceará, eu diria, né? Os próximos compromissos, o Ceará joga em BH contra o Atlético e o Fortaleza recebe aí um dos líderes do campeonato, que é a equipe do Flamengo, ao lado do Palmeiras com 61 pontos. A briga lá em cima tá boa. Se é que existe briga boa, né? Bom, num sentido figurado é isso que nós queremos dizer. Mas, meus amigos e amigas, ontem o Ceará perdeu por 2-0 e poucos lances ofensivos do time do Ceará. Eu observei, eu destaquei 2 estocadas do Vina, uma delas
ele chutou para fora uns 5 minutos do segundo tempo. O Ceará já perdia por 1-0. O primeiro gol do Botafogo foi anotado depois dos 30 minutos, 38 minutos por aí. O Cris Ramos, após um passe em profundidade do Santi Rodrigues, bom jogador também. E o Cris Ramos, espanhol, fez o gol para a equipe do Botafogo. Já na segunda etapa, depois desse lance do Vinícius, do Vina, o Botafogo conseguiu estabelecer 2-0, depois também dos 30 minutos, 31, 32 minutos por aí. O Jefinho, após um cabeceio novamente do Cris Ramos, bom jogador, presença de área, incomodou bastante a defesa do Ceará. Ele cabeceou no travessão. Na volta, 2 zagueiros, 2 defensores do Ceará bateram cabeça, esse é o termo literalmente correto, bateram cabeça. Os 2 subiram na mesma bola e acabou ficando para o Jefinho, que tirou do goleiro das mãos com o pé. Ele puxou das mãos do goleiro Bruno Ferreira do Ceará e numa bicicleta fez o segundo gol para a equipe do Botafogo. Isso foram cifras finais para a equipe carioca sair com um resultado consolidado de 2-0 e que foi decepcionante para a torcida do Ceará, que se fez presente numa boa escala. Tá? Uma realidade dura, mas que tem que ser entendida, compreendida, porque segue o baile. Aí embaixo, na zona de rebaixamento, ainda permanece o Vitória, que hoje enfrenta o Santos lá em São Paulo. Olha, se Vitória vencer, a situação do Fortaleza fica mais difícil ainda. Ou o Santos, qualquer um dos dois que vencer a partida hoje, complica mais ainda a vida do Fortaleza. O que seria melhor para o Fortaleza seria um resultado de empate. E o Juventude também não vencer o Bragantino lá na Serra Gaúcha. Está complicada a situação do Leão do Pici, que tem apenas 24 pontos. O Ceará ainda continua aí na 13ª posição, mas continuando nessa situação de não vencer em sequência os seus adversários, pode descer mais de posição, pode cair mais de posição, porque ele está aí a 4 pontos, apenas 4 pontos do primeiro fora da zona, que é o Santos, com 31. Tá? E caso o Vitória vença a equipe do Santos, o Ceará vai ficar numa situação mais complicada, porque a 4 pontos, ficará a 4 pontos do Santos e a 4 pontos do Vitória. Tá? Da 17ª colocação, que é a primeira que encabeça aí o Z4, a zona de rebaixamento. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos, é claro, com os olhos voltados hoje para esses jogos que acontecem em plena segunda-feira. O Santos enfrenta o Vitória e a equipe do Juventude recebe o Bragantino, e tem um clássico carioca, que é Vasco e Botafogo, logo mais à noite. Nós iremos acompanhar e no final de semana nós voltaremos aqui falando mais sobre as apresentações, dando sequência ao Campeonato Brasileiro de Ceará, que joga fora, em Belo Horizonte, contra o Atlético, repito. É um compromisso muito difícil, porque o Atlético também está lutando incessantemente para sair, para se distanciar da zona de rebaixamento. Ele está em 15º, com apenas 33 pontos. O Galo não está bem das pernas, viu? Como outros também, o Inter com 35 pontos, além do Ceará. Aí tem o Grêmio já com 36, o Corinthians, o Bragantino e o Vasco. São
4 equipes com 36 pontos. Eu creio que quem tem 36 pontos, 38 pontos, como o São Paulo hoje, com os jogos que restam, está muito mais fácil permanecer. O problema do time do Fortaleza é que ele tem 18 gols negativos. Só um gol abaixo do Vitória, que tem 17 gols negativos. O Juventude, 31 gols negativos. Difícil, né? Muito mais difícil. E Sport Recife, lá na Rabeira, com 23 gols negativos. Quem tem muitos gols negativos, observando bem aqui, do Santos para baixo, o Santos tem 11 gols negativos, Vitória tem 17 negativos, Fortaleza 18 negativos, o Juventude 31 negativos e o Sport 23 negativos. Resumindo, fica difícil porque nas últimas rodadas, ou na última rodada, quando se define totalmente quem será rebaixado e quem permanecerá, o saldo de gols poderá fazer a diferença e poderá prevalecer nessa situação. Valeu, até o próximo.